Eu não sei que idade José tinha quando teve os sonhos de Deus sobre ele estar numa posição de governo, mesmo diante da sua família. Mas a Bíblia diz que aos 17 anos de idade ele foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. A Bíblia diz que aos 30 ele sai da cadeia para começar a viver o cumprimento. Então, só a primeira etapa levou pelo menos 13 anos. Até que os seus irmãos chegassem, porque aparece no segundo ano da fome, você pode jogar mais 9. Então ele estava com quase 40 anos de idade. Então, ao longo das escrituras, quando a gente olha, as coisas não são tão rápidas, automáticas ou instantâneas como eu e você gostaríamos que fosse. A pergunta a ser feita é: José vai para o Egito, vendido, traído pelos seus irmãos, embora fosse fiel a Deus. Lá na casa de Potifar ele começa a prosperar, as coisas estão dando certo. Mas para ser fiel a Deus, e porque recusa a proposta da mulher de Potifar, ele é injustamente preso. Agora, na prisão, a Bíblia fala de uma ocasião que ele vê uma oportunidade. Qual oportunidade? 2 dos oficiais principais de Faraó, Gênesis 40 diz isso, vão parar na cadeia. Para os dois terem ido para a cadeia, provavelmente levantou-se a ideia de uma conspiração contra o rei, mas isso ainda não tinha sido investigado, porque senão os dois estariam mortos. Quando aqueles dois estão lá na prisão, cada um tem um sonho. José interpreta o sonho de um, o sonho do outro. Para o primeiro ele diz: deu bom. Em 3 dias você sai da prisão, vai ser restaurado ao seu carro, sua vida volta ao normal. Para o segundo, que era o copeiro, ele diz: deu ruim, perdeu. Ele diz: em 3 dias tu está morto, né? A coisa vai complicar para o seu lado. Mas a hora que ele dá a palavra para o copeiro, não para o padeiro que vai morrer, mas para o copeiro que vai ser promovido, José termina e diz assim: e quando você for restituído ao seu cargo diante de Faraó, lembra do teu servo aqui, que te ofereceu consolo na hora difícil, que te trouxe uma palavra de alento. E a Bíblia diz que quando tudo aquilo aconteceu, a Bíblia diz que o copeiro não se lembrou de José. Eu fico pensando, isso é história para você passar o resto da vida contando para os filhos, para os netos, né? Olha, eu estava preso, morrendo de medo, não sabia o que ia acontecer, tive um sonho. O cara interpretou o sonho, me deu uma palavra de Deus, aconteceu tudo exatamente do jeito que ele falou. Quem é que esquece uma coisa dessa? Mas a Bíblia diz que o copeiro se esqueceu de José. Curioso é que 2 anos depois ele vai lembrar. Então você não pode dizer que o problema é de memória, né? Porque a probabilidade de lembrar era mais cedo e não 2 anos depois do ocorrido. Mas muitas vezes o que eu e você não paramos para pensar é que Deus sabe lidar e gerenciar as circunstâncias de uma forma que eu e você não temos a menor noção. Quando José conversa com o copeiro, Gênesis 40, 14 e 15 diz que ele fala assim: porém lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, aqui nada fiz para que me pusesse nessa masmorra. Quando você ouve o discurso de José, é um discurso de dor, de alguém que está ferido, de alguém que está machucado, de alguém que está dizendo: me ajuda a sair desse lugar, porque aqui a coisa não vai virar, as coisas não vão funcionar. Agora a pergunta é: se o copeiro tivesse lembrado de José, e tivesse feito menção de José a Faraó, e conseguisse usar sua influência para tirar José da cadeia, o que é que seria de José? Assistente de cozinha? Muitas vezes eu e você, a gente acha que tem planos e ideias perfeitas para viver o plano de Deus, mas a melhor ideia para viver o plano de Deus é a do próprio Deus. A verdade é que José, nesse momento, está com o coração ferido, machucado. Enquanto eu e você estamos feridos e machucados, não é hora de ser promovido. Quem é promovido com o coração ferido, na hora que tiver a oportunidade, vai pisar em quem o machucou, em vez de servir as pessoas que o machucaram, que o feriram. O que é que Deus queria de José? Que ele fosse um instrumento da parte de Deus para sustentar os irmãos que o injustiçaram. Mesmo com tudo aquilo que fizeram, Deus diz: eu quero que você pague o mal com o bem, eu quero que você externe o meu coração. Eu acredito que você dá conta disso. Naquele momento inicial, José não estava pronto. E muitas vezes Deus não pode deixar que as coisas aconteçam depressa na minha e na sua vida, porque sem a espera, eu e você não vamos passar pelos processos de amadurecimento, de correção, de ajuste, que eu e você precisamos passar. E quando eu olho para as Escrituras, eu não consigo, é lógico que hoje é muito mais fácil falar disso, né? Eu não consigo simplesmente ignorar a importância de processos e que os processos têm que ser respeitados.